Quando decidem atacar, o governo perde sono, os produtores ficam sem saída, os transportadores param e os comerciantes, desanimados, aguardam por dias melhores. Aí vale o ditado, segundo o qual a esperança é a última a morrer. Mas o que acontece de facto é que nessa determinada época a cadeia de valores fica afetada. O produto atingido nunca é recuperado. Por isso, não chega às prateleiras e o consumidor é obrigado a outras alternativas, maior parte das quais afetam diretamente o poder de compra. São muito pequenas, atacam em grupo, afetam extensas regiões, desorganizam todo um planeamento de uma época agrícola. São os inimigos da agricultura. E quando não há dinheiro que chega para importar soluções de controle, e ainda porque desistir de combater não é a opção, a nível do país, os agricultores do lado de lá entram em cena. Investigadores da Universidade Eduardo Mondlane procuram soluções para o controle da mosca da fruta no país. A pesquisa tem também por objetivo encontrar alternativas ao nível da capacidade financeira dos produtores nacionais. E tudo indica que a solução poderá vir da bebida sura ou do peixe seco chicoa. A ideia surgiu mesmo para criar umas condições de produzir substâncias localmente disponíveis para evitar a importação de produtos que são caros. A mosca da fruta pertence à família Tephrididae, que é uma das maiores dentro da ordem Diptera, uma família que está entre as pragas de maior expressão econômica na fruticultura mundial, por atacar órgãos de reprodução das plantas, fruta, com polpas e flores, e apresenta um ciclo de vida em que seu período larval se desenvolve especialmente no interior dos frutos, alimentando-se, em geral, da polpa. Existe ao nível do mercado mundial soluções para o controle da mosca da fruta. Em Moçambique, foram criados denominados Centros Científicos e Tecnológicos, que têm como vocação primária desempenhar as funções de controle biológico da praga agrícola, com enfoque no estabelecimento de colônias de inimigos naturais da mosca da fruta e outras espécies invasivas, e também a manutenção para o maneio sustentável. São soluções que têm os seus limites, tendo em conta a demanda. Estão para além das capacidades da maior parte dos produtores nacionais e também com um peso considerável no orçamento do Estado. Em condições normais, a mosca da fruta é controlada utilizando esses produtos. Esse é o chamado bloco de aniquilação de machos, que elimina os machos no campo. Esse também é o metilgenol, que é uma substância produzida para atrair também os machos no campo. Existem outras combinações, que é a utilização, por exemplo, do GF120, que é uma proteína, em combinação com a aniquilação de machos e a limpeza do pomar, normalmente são recomendados para reduzir a população da mosca da fruta. Mas devido a que esses produtos são caros, têm que ser importados. Então, decidiu-se testar produtos localmente disponíveis, como a sura, o peixe, e a introdução de inimigos naturais para o controle biológico. Uma parte considerável do estudo acontece aqui. É o laboratório do Departamento de Proteção Vegetal da Faculdade de Agronomia, na Universidade Eduardo Mondlane. O levantamento de dados no campo foi feito em Manica, Pemba e Maputo, locais do país com ocorrências consideráveis da praga da mosca da fruta. Neste momento estamos na fase do laboratório, a testar a sura em relação aos outros produtos, mas depois do laboratório teremos que voltar ao campo ainda em comparação com os produtos formulados, se a sura pode contribuir para a redução da população de mosca da fruta e ali recomendar aos produtores para a sua utilização. Este é um projeto com apoio financeiro do Fundo Nacional de Investigação. Iniciou em 2013 e tinha como previsão de fim para 2016. Contudo, alguns passos ainda deverão ser dados para que os resultados sejam confirmados e o produto disponibilizado aos agricultores. Bom, o FNI fez a diferença porque permitiu-nos realizar vários estudos. Um é desse estudo a falar que descobrimos a sura pode atrair a mosca da fruta. Deram o primeiro passo. Estão praticamente numa fase intermédia, mas com dados suficientes para dizer que a sura e o peixe chicoa têm um bom desempenho no combate à mosca da fruta. A sura é a solução mais eficiente comparada ao peixe, mas o valor da aquisição favorece ao peixe. Aliás, enquanto a sura atrai uma determinada espécie, o peixe atrai outra.
Só que a Sura atrai maior número de moscas, daí que a solução Sura poderá ser considerada viável. Também trouxe a descoberta de que a Sura, que é um produto localmente disponível, atrai a mosca da fruta melhor do que os produtos formulados. Isso, a concretizar ou a sua implementação, poderia minimizar os custos de importação de produtos químicos para o país. E o passo seguinte é avaliar o impacto. Aí surge um impasse, porque os fundos acabaram e a fase seguinte está dependente de mais dinheiro. Sempre procuramos chamadas de submissão de propostas e submetemos várias propostas. Também estamos a trabalhar com outras instituições fora do país. Falo em Nairobi, temos uma instituição, o ICIP, que colabora conosco. Também o Royal Museu for Central Africa, baseado na Bélgica, também trabalha conosco. Mas também temos outros fundos que são do FNI, outras chamadas, estamos a tentar submeter propostas. A UEM também tem um fundo de investigação, que também tentamos colocar propostas para continuar as atividades. Ato contínuo. Se o parasitose for estabelecido, não haverá necessidade de implantação de outros métodos de controle regularmente. Concluímos que o inimigo natural está estabelecido, o impacto ainda é reduzido, por isso há necessidade de continuar e avaliar o seu impacto até o momento. Moscas da fruta são insectos que causam elevados prejuízos aos fruticultores. No mundo, são perdidos mais de $1 bilhão norte-americanos por ano devido aos danos causados pelas moscas. Aliás, atacam mais de 400 espécies de fruta. O dano causado por estes insectos pode ser dividido em níveis. O primeiro seria o dano direto na produção. O segundo seria o dano causado durante a comercialização, pois os países que importam a fruta não querem produtos que possam chegar com pragas. Aliás, mesmo ao nível interno, as autoridades moçambicanas vezes já que proíbem a deslocação de frutas de uma região para outra. Uma decisão com efeitos ainda por quantificar, sobretudo na economia doméstica das famílias de pequenos produtores que têm na comercialização da fruta a fonte de renda primária. De todas as formas, o uso da Sura como remédio para o controle da mosca da fruta poderá contribuir também para o surgimento de uma outra vertente de renda para os produtores de Sura. Esse seria o passo seguinte dos investigadores no sentido de encontrar uma fórmula comercial para a produção em grande escala e a preços competitivos, aumentando a capacidade de ganho para os produtores diretos da Sura, os proprietários das palmeiras. Um passo que passa pela certificação de resultados de pesquisa por outras entidades responsáveis ou ligadas à matéria. A certificação, sim, teríamos que trabalhar em coordenação com o laboratório de normação e qualidade e depois temos que ir também trabalhar com o Ministério da Agricultura para a certificação, mas depois de termos certeza que a Sura contribui efetivamente para o controle da população. Em programas de manejo integrado da mosca da fruta, o controle biológico assume uma importância cada vez maior por constituir-se numa das poucas alternativas para o futuro, pois já há uma exigência global para alimentos isentos de resíduos de agrotóxicos. Contudo, para que se estabeleça qualquer programa da mosca da fruta, torna-se necessário o prévio conhecimento dos aspectos ecológicos das populações dos tetríferos e seus parasitoides. O processo de embriogênese depende da temperatura e, em geral, dura 48 horas a 25 graus. Esses ovos eclodem, originando larvas que vão se desenvolvendo no interior dessa polpa. À medida que essas larvas se desenvolvem, passando por 3 estágios, larva 1, 2 e 3, causam uma deterioração dentro do fruto, com o crescimento de bactérias e de fungos, chegando o fruto a cair no solo. Ao cair no solo, as larvas deixam esse fruto, deslocando-se um pouco e se enterram, chegando à fase de pupa. Essa fase de pupa se dá entre 2 e 8 centímetros enterrados no solo, que permanece por um período de 10 a 15 dias, dependendo da temperatura a que estão submetidas. Após esse período, a pupa sai do solo e emerge um adulto, ainda com as asas enroladas, que caminha para a copa de uma árvore, amadurecendo e recomeçando o ciclo.
Daí que o produtor é aconselhado a apanhar toda a fruta afetada e colocar em uma vala comum. Existe a possibilidade de outros insetos que se alimentam de moscas irem ao local, o que contribui no controle da praga. Estes são processos ou fases também investigadas por Lelo Francisco, um dos estudantes em fase de conclusão de curso, que também está envolvido na pesquisa liderada pelo investigador Domingos Kugala. O estudante faz uma espécie de um estudo paralelo e depois os resultados são cruzados. O estudo começa com a coleta dos frutos da amêndoa, que é a terminal, e onde são incubados nessas tigelas. E elas ficam geralmente 3 dias até a saída das larvas. E onde pegamos as larvas, colocamos numa tigela com areia esterilizada, de modo a formar as pupas. As pupas são essas aqui presentes. Então, depois da fase de pupa, nós tiramos a placa com as pupas e metemos dentro da gaiola. Onde aqui na gaiola ele leva geralmente 3 a 4 dias para eclodir e sair a mosca. Então, nesse processo, aqui ele leva, para o meu experimento, por acaso, tem que ficar 15 dias até ela atingir a fase adulta. Então, onde depois tiro os adultos para o olfatômetro, na arena do olfatômetro para posterior testagem da resposta olfativa. Então, nesse caso, nós levamos os adultos para o olfatômetro, onde introduzimos os adultos para avaliar a resposta olfativa. Depois de introduzir, nós monitoramos durante 24 horas, que é um dia. E antes disso, de montar as 24 horas, nós monitoramos as 2 horas de tempo para ver em que período ela responde melhor a diferentes atrativos. Temos aqui, estamos a testar a sura, o peixe seco, a torula e 3 componentes, que são atrativos alimentares. O objetivo é saber o nível de interesse que um determinado produto causa na mosca. Lelo Francisco está a avaliar a resposta olfativa da mosca, o que vai igualmente ajudar a determinar o produto que tem maior desempenho no caso. Na verdade, eu quero avaliar a resposta olfativa. Esse instrumento olfatômetro, ele ajuda na tomada de decisão, porque aqui as moscas elas são submetidas a iguais condições e as iguais atrativas. Então, nesse caso, elas, depois de ser submetidas, elas escolhem o atrativo que mais lhes atrai. Então, nesse caso, com esse instrumento, nós facilmente podemos tomar decisões de que tipo de atrativo é mais eficiente em relação ao outro. Em todo o país, os produtores com alguma experiência já viveram momentos de dificuldades por ter que lidar com a crise da mosca da fruta. Daí que receber uma equipa de investigadores é um misto de alegria e alívio, sentido também pelas equipas dos investigadores nas deslocações ao campo. Bom, tem sido uma experiência enriquecedora. Trabalhar com produtores, a gente sempre aprende alguma coisa. E principalmente quando trabalhamos em casos desses, com a mosca da fruta, em que qualquer um deles com quem a gente conversa, eles reportam que tem problema com a mosca da fruta. Então, trazer soluções para este problema que eles enfrentam é uma experiência enriquecedora para mim e para toda a equipe de trabalho. Estiveram estudantes envolvidos de diferentes instituições, muitas teses de licenciatura foram produzidas. Então, é mais um conhecimento que foi ganho, tanto para o país, assim como para cada uma das pessoas que participou no projeto. Aliás, depois da conclusão do estudo, há que levar o produto final ao consumidor e explicar como usar, porque afinal, o monitoramento da população da mosca na natureza é um facto considerado importante, pois demonstra como se deve avaliar a população de um pomar para que se possam tomar as medidas de controle mais efetivas. O que pode fazer, nós recomendamos, quando são pequenas quantidades de manga, é colocar, por exemplo, as substâncias localmente disponíveis que estamos a testar agora, pode fazer. O monitoramento é fundamental dentro do pomar para que se possa saber qual o nível populacional, além de ser fundamental também nas áreas onde elas não ocorrem. Mas, mesmo assim, se desconfiar da existência de moscas da fruta no seu campo,
chama especialistas. Bom, no campo é um pouco difícil porque precisa ampliar um pouco as características. Mas para nós que já somos familiares, temos alguma experiência, podemos no campo sim ver essa espécie é a que nós estamos preocupados com ela ou não. Mas para alguém que não entende muito bem de entomologia ou de mosca da fruta, pode confundir ainda com vespas. E isso não aconselhamos as pessoas logo que vê algum inseto dizer que é mosca da fruta. Precisa primeiro identificar para evitar falsos alarmes. E porque nada ainda está concluído, assumindo que uma investigação leva o seu tempo, às vezes, para além das previsões, os investigadores vão ainda estar dependentes da parceria com o financiador, neste caso, o Fundo Nacional de Investigação, um parceiro que já demonstrou disponibilidade em continuar. Aliás, se não for, existe o risco de que foi iniciado terminar na gaveta. Para além de financiar aquilo que é a investigação, nós financiamos também a participação de divulgação, como se chama, da publicação dos resultados de investigação. Então, há investigadores que apresentam a proposta, por exemplo, para um projeto, no ano seguinte apresentam a proposta para divulgar o resultado da sua investigação, ou deslocar-se para apresentar os resultados da investigação nos fóruns internacionais, ou publicar os resultados da sua investigação em revistas científicas. Temos várias janelas: a deslocação, ou a publicação, a inovação. Há investigadores que, para além de apresentar-se para implementar um projeto de investigação, apresenta-se, por exemplo, com um inovador para melhorar a inovação do inovador. O Fundo Nacional de Investigação é uma instituição tutelada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional. Também, com a intervenção do FNI, a equipa do investigador Domingos Kugala produziu soluções para a papaya e a banana. Aliás, em relação à banana, o país passou a ganhar, só na província de Maputo, mais de 80 milhões de dólares norte-americanos por ano. O FNI fez a diferença porque permitiu-nos realizar vários estudos. Um é desse estudo que a falar que descobrimos a sura pode atrair a mosca da fruta. Mas também contribuiu para realizar outros estudos, por exemplo, que é o teste da banana, que a banana na fase de colheita não é atacada, incluindo também a papaya, e que nesse momento a banana em Moçambique está a ser exportada sem restrições para a África do Sul. E tivemos informações a partir da internet que os produtores apenas na zona de Maputo, o país rende cerca de 80 milhões de dólares ao ano, e nós achamos que isso é parte do nosso estudo. Isso é uma contribuição fundamental, porque permitiu a exportação da banana e até hoje para a África do Sul, principalmente. São soluções que vêm da Universidade Eduardo Mondlane, o mesmo que dizer Made in Moçambique.